Salve galera, professor Christian chegando para mais uma aula de Geografia para as turmas do segundo ano do ensino médio do Colégio Elisa Andrioli. O tema de hoje é a climatologia do Brasil, um assunto bastante recorrente aí nas provas de vestibular, um assunto muito importante, né, bastante batido aí dentro da geografia, e a gente vai ver algumas das características climáticas do nosso território, o território nacional, né, características aí das massas de ar que atuam sobre o nosso território, os fatores climáticos que definem as características térmicas e de umidade das regiões do Brasil, correto, gente? Muito bem, a gente começa falando sobre os fatores climáticos, né, e a influência desses fatores sobre, né, a temperatura e a umidade e a distribuição desses dois elementos climáticos aí pelo território nacional. Bom, o primeiro fator que a gente vai avaliar é a latitude. O Brasil é um país bastante extenso, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né, mais de 4 mil quilômetros de extensão no sentido norte e sul em linha reta. Isso faz com que o Brasil aí apresente uma grande variação latitudinal no seu território. E a latitude é um fator climático por quê, afinal de contas? Bom, primeira coisa, a gente saber o que significa latitude. Latitude é a distância em graus de qualquer localidade da superfície terrestre em relação à linha do Equador, ou seja, a distância que uma localidade está da linha do Equador. Quanto mais próxima da linha do Equador, mais quente tende a ser essa localidade, quanto mais afastada, mais amena é a temperatura, ou mais fria até mesmo é a temperatura, certo? E aí o Brasil, com sua grande variação latitudinal, apresenta seu território em duas zonas térmicas do planeta Terra. Vale lembrar que a gente tem basicamente as zonas tropicais, as zonas temperadas e as zonas polares. O Brasil apresenta 92% do seu território na zona intertropical, e isso faz com que o nosso país apresente, de forma geral, climas quentes e úmidos, né? E 8% dentro da zona temperada do sul, zona mesotérmica, né, numa transição ali entre trópicos e zona temperada, que faz com que na região sul do Brasil apareça o clima subtropical, né? Nós estamos vendo aí no mapa duas linhas, dois paralelos importantes, o Equador, que é aquela linha central que a gente acabou de mencionar, cortando 4 estados do território nacional, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Então esses 4 estados têm território tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, né, mas todos esses estados dentro da zona intertropical, enquanto que no sul ali do nosso território, mais para baixo do mapa, a gente vê ali o Trópico de Capricórnio, e aí atravessando também 3 estados do Brasil, Mato Grosso do Sul, no extremo sul desse estado, o norte do Paraná e a parte sul de São Paulo. Então aquela partezinha ali roxa do mapa é a zona temperada brasileira, digamos assim, né? Então ali predominam os climas subtropicais, ou as características do clima subtropical, melhor dizendo. E aí a gente percebe ali, fora da tropicalidade brasileira, o estado de Santa Catarina, o nosso querido estado, e o Rio Grande do Sul. Perfeito, gente? Muito bem. Então a latitude, ela influencia principalmente na temperatura, né? Quanto mais ao norte do território brasileiro, maior é a temperatura, maiores são as médias térmicas. Mais ao sul, na região sul principalmente, menores médias térmicas, também em virtude da latitude. Vale sempre uma consideração, galera, que são vários fatores climáticos que atuam, né, em uma determinada região, um país, principalmente num país grande como o Brasil. E um fator, ele nunca define as características climáticas do lugar de forma isolada. Então a latitude, ela é um fator, mas ela não é o único fator. Existem outros fatores também que vão pesar aí nas características, né, para definir as características térmicas e de umidade de uma região. Outro fator importante, a altitude. A altitude, ela atua principalmente na temperatura, e aí ela define um tipo climático específico no Brasil, que é o clima tropical de altitude, que ocorre no sudeste do nosso país, ali em trechos de Minas Gerais, leste de São Paulo, oeste do Rio de Janeiro, né? E também atua na questão na influência na umidade, na distribuição de umidade, né? Então regiões mais altas, né, ou regiões que são formadas por montanhas, quando a gente tem essas montanhas voltadas para o Oceano Atlântico, né, formando aquela vertente a barlavento, eu tenho uma retenção da umidade. Nas vertentes voltadas para o interior, eu tenho maior secura, porque a umidade acaba ficando no barlavento e diminui a sotavento. Perfeito? Então a altitude também é um fator climático importante. Aqui no estado de Santa Catarina, por exemplo, a altitude, né, costuma influenciar, diferenciar, inclusive, né, as características térmicas entre cidades que estão ao nível do mar e cidades que estão numa parte mais elevada. Exemplos aqui para nós, né, Florianópolis comparada com São Joaquim, Florianópolis comparada com Urubici, né, cidades que têm médias térmicas aí, cidades mais altas, que têm médias térmicas
menores e inferiores. Inclusive, dentro do próprio clima subtropical da região sul do Brasil, a região sul ela apresenta um relevo mais acidentado, um relevo de cotas altimétricas mais elevadas, e aí não só a latitude vai influenciar na dinâmica climática da região sul do Brasil, mas também a altitude é um fator importante a ser considerado, né? Então, costuma-se dizer que dentro do clima subtropical existe uma divisão, inclusive, né, com relação à média térmica. Aquelas regiões mais altas apresentam características térmicas diferentes das regiões ao nível do mar. Perfeito, minha gente? A gente, inclusive, consegue ver esse exemplo dado agora, já voltado para a região sudeste, no estado de São Paulo. 3 cidades: Santos, uma cidade litorânea; São Paulo, né, já no Planalto Paulista, ali a 800 metros de altitude. E aí vocês percebem que a temperatura ela vai diminuindo à medida em que eu vou subindo. E Campos do Jordão, uma cidade típica, né, de clima tropical de altitude, tá, já com uma variação térmica um pouco mais baixa, tem uma temperatura média mais baixa, melhor dizendo, né, uma cidade já a 1.700 metros do nível do mar. Perfeito, gente? Então também a questão da pressão do ar, né? A pressão do ar ela é maior ao nível do mar e ela é menor, tá, nas grandes altitudes, né? A coluna de ar aquecida é maior ao nível do mar e menor nas grandes altitudes. Perfeito, gente? Muito bem. Outro fator importante, ou outros fatores importantes, estão vinculados à própria dinâmica oceânica, né? O Brasil é um país que possui um litoral bastante vasto, são mais de 7.400 quilômetros de extensão de litoral atlântico, e aí a maritimidade e as correntes marítimas vão estar influenciando também, né, nas regiões próximas à costa brasileira. Tá? Um fator oposto à maritimidade é a continentalidade. A influência se dá principalmente na questão da umidade, o que muitas vezes vai ter a contribuição da altitude, né, a questão do barlavento, aquela umidade que fica voltada para a vertente oceânica das montanhas, e o sotavento aquela característica das vertentes voltadas para o interior. Tá? Então a gente tem a continentalidade mais para o interior, maritimidade próxima à costa brasileira. Tá? E isso influencia na questão da amplitude térmica, que é justamente a variação de temperatura. Né? O que é amplitude térmica? A variação de temperatura máxima e a mínima definidas aí durante um período. Tá? Então, quando a gente percebe, quando a gente pega lá, por exemplo, a amplitude térmica anual de uma cidade litorânea, ela é menor do que aquela de uma cidade interiorana. Perfeito? Isso porque a água ela tem capacidade de aquecer mais lentamente, reter, né, por mais tempo o calor, então ela dispersa esse calor de forma mais demorada, né? Ela é um regulador térmico e isso vai ter uma influência para que a temperatura ela varie menos, né, nas partes voltadas aí para a costa brasileira, para o litoral brasileiro, onde a maritimidade é mais influente. Nas partes onde há a continentalidade, essa variação de temperatura ela é maior, né? A própria ausência de grandes massas líquidas faz com que a temperatura ela se eleve muito rapidamente e também ela se dissipe, né, de forma também rápida, formando aí ou produzindo amplitudes mais distantes, né, temperaturas mais distantes, máximas e mínimas. Perfeito, gente? E as correntes marítimas elas têm uma forte influência no litoral brasileiro. As correntes marítimas elas são grandes porções, né, de água salgada dentro do Oceano Atlântico. Isso não é nenhuma novidade, porque o oceano é formado de água salgada, mas essas correntes marítimas elas têm características térmicas, de densidade, de salinidade um pouco diferentes, né? E atuam sobre o litoral do Brasil duas correntes quentes, a corrente do Brasil, também chamada de corrente sul-equatorial, que parte da linha do Equador em direção ao litoral sul do Brasil, e a corrente das Guianas, que atua no litoral norte do país. Esporadicamente no inverno, a corrente das Malvinas, que vem lá da Patagônia, atua, né, na região sul e em poucos trechos ali da região sudeste, resfriando inclusive, né, a água na costa dessas regiões, principalmente no sul. No inverno a água aqui já é um pouco mais gelada mesmo, e aí a corrente das Malvinas, quando ela atua, ela vai produzir uma queda brusca de temperatura na água oceânica. Perfeito, gente? Então é importante salientar que as correntes marítimas elas têm uma influência inclusive na formação de desertos, não no caso do Brasil, né? Mas tu pegar aquela correntezinha ali, ó, azul na costa ocidental da América do Sul, que a gente chama de corrente do Peru ou corrente de Humboldt, ela vai fazer com que a água do Oceano Pacífico resfrie, impedindo a umidade de chegar até o continente, né? A água quente, o vapor d'água mais quente, ao esbarrar com esse ar frio produzido pela corrente marítima de Humboldt, ele acaba subindo, ele acaba ascendendo, resfriando na atmosfera e condensando no oceano, o que passa depois da corrente marítima fria em direção ao continente, em direção aos Andes, é justamente, né, um ar mais seco. E aí o deserto de Atacama, no Chile, ali na fronteira Chile-Peru, ele é formado justamente pela atuação da corrente de Humboldt.
Fenômeno parecido acontece na África, com a corrente de Banguela, atuando na formação do deserto da Namíbia, certo? No Brasil, essas correntes frias não chegam a formar desertos, né? A atuação das correntes no Brasil são correntes mais quentes que atuam sobre o nosso litoral, e aí então a gente não vai ter essa influência de forma direta, mas há uma, né, produção de umidade maior pela atuação dessas correntes quentes no nosso litoral, ok, gente? Muito bem. Outro fator climático importante é a vegetação. O Brasil possui uma densa cobertura vegetal na região amazônica, e aí a Amazônia ela é a grande produtora de umidade para o território nacional, isso em virtude da atuação, né, de ventos que a gente chama de ventos alísios, que sopram dos trópicos em direção à linha do Equador. Esses ventos eles sopram do hemisfério norte e do hemisfério sul em direções opostas. Quando eles chegam no Equador, eles convergem, formando aquilo que a gente chama de zona de convergência intertropical, que são as zonas de calmarias, né, de baixas pressões. E aí essas zonas produzem chuvas intensas sobre a região amazônica. Alimentam a própria floresta, e a floresta, ao receber essa umidade, ela acaba repondo, né, essa umidade, reciclando essa umidade e depositando novamente na atmosfera através da evapotranspiração, um processo de retirada da umidade do solo pelas plantas, pelas raízes das plantas, né, devolvendo essa umidade ao meio, tá, e formando aí então uma região bastante úmida. Então a vegetação ela tem uma influência também ao absorver a radiação solar, né, e também ao produzir umidade, claro, densas coberturas vegetais como é a Amazônia, por exemplo. Estamos vendo aqui um esquema dos rios voadores, os rios aéreos, né, que são justamente isso que a gente estava falando agora. A umidade do Oceano Atlântico ela se desloca pela costa brasileira, impulsionada pelos ventos alísios, ela chega até a linha do Equador, lá existe a zona de convergência e ela é atraída para dentro da floresta, né, onde já existe ali a umidade já circulante, produz-se mais umidade a partir da evapotranspiração, e aí se devolve essa umidade, né, pela ação da massa equatorial continental em direção às partes do interior do Brasil, ao centro-oeste do Brasil, a região sudeste e região sul. Então os rios voadores eles são mecanismos aí de produção de chuvas para todo o território nacional, e é claro, eles dependem da preservação da Amazônia, um assunto aí bastante também versado nas provas de vestibular, um assunto que está sempre em alta, mas agora, né, nós tivemos desmatamento recorde no último ano na Amazônia, o desmatamento voltou a crescer no bioma amazônico, e aí então esse mecanismo dos rios voadores de produção de chuvas em direção ao território nacional, ele acaba se tornando, ele fica prejudicado quando a cobertura vegetal amazônica ela reduz, certo? E aí o último fator climático importante a ser considerado, que nós vamos considerar, é a dinâmica das massas de ar. É o fator mais importante, né, porque as massas de ar elas carregam características de temperatura e umidade da região onde se formaram e distribuem, né, esse calor ou até mesmo temperatura mais baixa, rebaixam a temperatura e a umidade por várias partes, né, onde elas circulam. Massa de ar é um grande bolsão de ar que circula pela atmosfera, e aí ela carrega essas características próprias e distribui pelas áreas aonde elas vão, né, transitando. Então a gente tem 5 massas de ar que atuam sobre o território nacional, 4 delas são quentes e apenas uma delas é fria. Dessas 4 quentes, né, uma é quente e seca, 3 são quentes e úmidas. E a massa fria, ela é uma massa fria e úmida, tá? Então a gente vai detalhar um pouquinho aqui essas massas de ar. A primeira, a massa equatorial continental, que é uma massa formada no noroeste da Amazônia, como a gente pode observar no mapa. É uma massa formada pela evapotranspiração amazônica, aquele fenômeno que a gente já tinha, ou já acabou de falar sobre ele, né? E essa massa ela é quente e úmida. Uma característica interessante, as massas que se formam no continente, elas são geralmente, as massas continentais, elas são geralmente massas secas, mas no caso da massa equatorial continental, né, ela tem características de umidade, porque ela se forma numa região extremamente úmida, de evapotranspiração, zona de convergência intertropical e por aí vai. Essa massa ela tem uma influência muito grande sobre várias regiões do Brasil, não só sobre a Amazônia. Ela distribui a umidade por várias regiões, inclusive ela bloqueia, né, em alguns momentos ali a atuação de massas de ar que deveriam estar atuando, né, sobre certas regiões. Então a massa equatorial continental tem uma influência forte, principalmente no verão, né, e aí ela consegue até, de certa maneira, orientar para outras áreas do Brasil, as massas tropical atlântica, a massa tropical continental e por aí vai. Ela diminui a influência dessas massas sobre o território nacional, tá? Então
Então a massa equatorial continental é uma massa de produção de chuvas no Brasil. Quando ela avança até a região sul do Brasil e encontra ali movimentos de ar frio, né, algumas frentes frias na região sul do nosso país, tá? Ela provoca ali a zona de convergência do Atlântico Sul, também uma célula, né, de produção de chuvas. Vamos lembrar que essas zonas de convergência, elas são sempre úmidas, né? Vamos lembrar que o ar quente e o ar frio, quando se encontram, eles produzem instabilidade de tempo. O ar quente é mais leve que o ar mais frio, ele é empurrado para as camadas mais altas da atmosfera, onde ele vai arrefecer, vai perder temperatura, vai condensar e posteriormente vai precipitar. Então, sempre quando vocês ouvem falar ali em frente fria chegando, geralmente a frente fria é uma zona ela é, né, uma zona de avanço de ar frio, claro, né, mas que vai produzir alguma instabilidade, algumas chuvas, alguns ventos ali, talvez aí durante um dia, 2, 3, depende da intensidade do fenômeno. A massa equatorial atlântica forma-se no Atlântico Norte, lá perto do arquipélago de Açores, e tem uma atuação muito restrita no nosso litoral. Ela atua mais ali pelo litoral setentrional do Brasil, nas regiões norte e nordeste. Então não é uma massa de grande atuação, de maior influência sobre o nosso território. A massa tropical continental é a única massa seca e quente que atua no Brasil. Ela forma-se na depressão do Chaco, ou planície do Chaco, alguns chamam de planície do Pampa, entre Argentina, Paraguai e Bolívia, e é uma massa que produz aí um fenômeno de estiagem, né, quando ela se prolonga por muito tempo, porque ela é uma massa de ar seco. Então, se ela se instala numa região, ela tem uma atuação muito forte sobre o centro-oeste, partes do sudeste do sul do Brasil. Quando ela fica por mais tempo no verão, ela pode provocar estiagem em algumas regiões interioranas, né, já mais para dentro do território nacional, ali na porção mais ocidental do nosso território sul-ocidental, certo? Quando ela persiste por mais tempo, na região sul, por exemplo, ela pode provocar bloqueios atmosféricos que impedem, muitas vezes, o trânsito normal das massas de ar mais frio, né? Isso, claro, em anos mais anormais, digamos assim, e ela pode produzir aquele fenômeno chamado de veranico, né? Que geralmente acontece em maio, né? Numa época de outono, aí, numa transição de outono, já quase com inverno e tal. Massa tropical atlântica é uma massa importante porque atua no litoral do Brasil desde o nordeste até o sul, né? Essa massa ela é quente e úmida, e aí então ela está sempre atuando o ano inteiro. Ela faz com que, inclusive, a temperatura do litoral brasileiro ela seja mais elevada, né? E os volumes de chuva sejam mais pronunciados, principalmente no verão. Uma questão importante, quando a massa polar entra, né, no Brasil e vai até o litoral do Nordeste, ela geralmente vai confrontar a massa tropical atlântica. E aí nós vamos ter chuvas ali, principalmente, né, na Bahia, no litoral baiano, durante o inverno, certo? Já a massa polar atlântica é a única massa fria a atuar no território nacional, uma massa que, quando é mais intensa no inverno, alcança até a Amazônia, provocando um fenômeno chamado de friagem, que é uma queda de temperatura em alguns estados da Amazônia brasileira, no Acre, em Rondônia, né, passando ali pelo Mato Grosso, no centro-oeste. Então, muitas vezes, tu vai pegar ali temperaturas em julho, vai ver a previsão do tempo e vai perceber ali 14 graus em Rio Branco, né, 14 graus em Cuiabá. Vai pensar, bom, tem alguma coisa errada? Não tem nada errado. Acontece, né, em alguns anos aí, até não é um fenômeno tão raro assim, é até frequente, né, anualmente falando. Claro que alguns anos as massas polares elas são menos intensas, mas de forma geral, todo ano a gente vai ter uma friagenzinha aí na Amazônia, né, 2, 3 dias, não dura muito tempo, né, a massa polar incursionando ali pelo interior do Brasil, pegando aquela parte da planície do Pantanal, a planície do próprio Chaco, né, uma região mais baixa, e conseguindo avançar em direção à Amazônia. Ela é úmida na sua origem, mas quando ela transita até a Amazônia, ela vai deixando essa umidade pelo caminho, mas ela derruba a temperatura. Então, um dia, caso vocês vejam lá no noticiário, na previsão do tempo, 12 graus em Rio Branco, não se assustem, porque é a passagem da massa polar, né, a chegada da massa polar do ar frio até a Amazônia brasileira, certo, gente? E aí as massas de ar elas acabam influenciando a dinâmica, né, as características dos climas, dos tipos climáticos do país. Pelo menos 5 tipos climáticos do Brasil têm influência direta das massas de ar. O clima equatorial, que sofre influência direta da massa tropical, né, da massa equatorial continental, ali está marcado massa tropical, está errado, tem um errozinho ali, é massa equatorial continental mais a ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. É um clima de temperaturas médias elevadas, sempre acima de 24 graus.
mesmo os meses de maior queda de temperatura, a gente pode considerar dessa forma, ou os meses menos quentes, eles sempre oscilando aí para cima de 21 graus. Então, um clima que tem baixas amplitudes térmicas anuais, ou seja, as temperaturas oscilam um pouco, né? A temperatura é geralmente muito alta, tá? Clima que é fortemente influenciado pelas características da Amazônia. O clima tropical continental, também chamado de clima tropical típico, né? Também tem um outro nome para ele, clima tropical semiúmido. Ele é um clima que atua mais no centro do Brasil, principalmente na região centro-oeste, e que é marcado pela atuação da massa tropical continental, pela massa equatorial continental nos meses de verão. Esse clima tropical, ele apresenta duas estações, né, bem definidas, um verão mais úmido, onde chove mais, e um inverno seco, com temperaturas elevadas ao longo do ano. O clima tropical litorâneo ou úmido, também chamado de tropical atlântico, apresenta elevadas médias térmicas e alta pluviosidade justamente pela atuação do oceano, né, da massa tropical atlântica sobre a costa brasileira, né, transportando muito calor e muita umidade em direção a essa região mais próxima do litoral brasileiro, inclusive onde estão grandes cidades do Brasil, Rio de Janeiro, né, Salvador e tal, são cidades que são influenciadas pela dinâmica do clima tropical litorâneo. O clima subtropical é o clima da região sul, o clima que tem aí a atuação da massa tropical atlântica no verão, principalmente no seu litoral, atenuando, aí, aumentando as temperaturas, né? O nosso verão aqui é um verão quente. A massa tropical continental também atua no verão, uma massa mais seca, mas atua mais no interior da região sul. E aí a característica mais interessante da região sul do clima subtropical é que ele possui as 4 estações do ano bem definidas, né, de certa maneira, embora a gente viva hoje mudanças climáticas que influenciam diretamente nessa dinâmica, apresenta uma elevada amplitude térmica anual. E por que isso acontece? Porque o inverno é mais frio e o verão é mais quente, então as temperaturas oscilam mais ao longo do ano. Como eu falei para vocês no começo da aula, o clima subtropical ele tem duas divisões, né? Aquela região, as regiões que estão em partes mais elevadas do terreno e as partes mais baixas. Isso tem uma variação de temperatura. E é aquele clima que sofre com maior intensidade a atuação da massa polar. E aí essa massa polar, quando ela incursiona pelo sul do Brasil associada à altitude do terreno, ela pode provocar queda de neve ocasional, né, um fenômeno também que em alguns anos é um pouco mais pronunciado, mas em outros anos acontece muito pouco. E a questão da geada, né? Vale lembrar que neve e geada são dois fenômenos climáticos meteorológicos diferentes. A neve ela é uma precipitação atmosférica, ou seja, ela, vamos simplificar a linguagem, ela cai do céu, tá? Ah, mas isso é óbvio, sim, mas as pessoas confundem geada e a neve. A neve ela tem que ter umidade para ser formada, temperaturas muito baixas, né? Então se não tiver umidade dificilmente vai ter neve, aliás, não vai ter neve, né? Muitas vezes as pessoas se planejam para subir a serra, vê lá a previsão do tempo, vai estar frio, só que só a temperatura baixa, né, não faz com que haja a possibilidade de neve, tem que ter umidade na atmosfera também. E a geada não, a geada ela é um resfriamento, um congelamento da umidade que está no solo, né, na relva, né, no campo, no solo de forma geral. A gente vê a geada geralmente na copa das árvores, árvores mais baixas, arbustivas, né, no campo, nas gramíneas, né, naquelas formações campestres. Então a geada ela é um congelamento da umidade que está no solo. São fenômenos distintos. Geada é mais comum, né, e para acontecer geada a gente precisa somente de um resfriamento de temperatura mais aprofundado, mais abrupto, né? E aí tu vai ter geadas, inclusive, aí no centro-oeste do Brasil, Mato Grosso do Sul, não é uma coisa improvável de acontecer. Região sul sempre tem geada no inverno, é um fenômeno que tu vai observar sempre, tá? Por conta desse resfriamento da temperatura. Semiárido nordestino é um clima quente e seco, é o clima mais seco do país, com baixos índices pluviométricos, né? Algumas cidades nordestinas do sertão do Nordeste têm índices pluviométricos ou, né, chuvas acumuladas de menos de 300 milímetros anuais. Para que vocês possam comparar com alguma coisa, no clima equatorial amazônico tem meses com 400 milímetros, né, de chuva, e em algumas localidades do semiárido nordestino chove 300, nem isso, num ano. Então, só a título de comparação, tá? É um clima que tem uma dinâmica climática muito diferente das outras do Brasil. Existe uma irregularidade na ação das massas de ar que atuam sobre o território. Isso se explica porque existe um centro local de alta pressão, que é um centro dispersor de ventos, né, e de umidade, impedindo que a umidade fique, né, no interior do Nordeste, e o próprio Planalto da Borborema
forma ali uma barreira, né, a circulação da umidade proveniente do Oceano Atlântico e impede que essa umidade ela circule com alguma frequência, né? Então, quando a massa equatorial atlântica ela quer penetrar no interior do Nordeste, ela geralmente não consegue porque tem um centro de alta pressão empurrando ela, ou a barreira montanhosa forma ali, né, então um obstáculo a esse ingresso de umidade no interior do Nordeste. E para finalizar, o tropical de altitude que a gente já tinha mencionado, melhor dizendo, no início da aula, é um clima até menos influenciado pela dinâmica das massas de ar. O elemento mais importante mesmo é a altitude, né? É um clima que está ali localizado, como a gente comentou também, nas partes mais altas do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a altitude, né, a parte, né, a elevação do terreno explica as médias térmicas mais baixas quando comparadas com os demais tipos climáticos do Brasil. O tropical de altitude ele fica muito próximo, né, da região sul do Brasil, do clima subtropical nas partes serranas, tá ok, gente? Então, só para a gente considerar, embora tenha características próximas do clima tropical, né, chove mais no verão, chove menos no inverno, mas a altitude derruba um pouco mais a temperatura, então até registro, né, de neve na década de 80 nas partes mais elevadas do Rio de Janeiro, né? Imaginar nevar no Rio de Janeiro, se alguém chega para ti e falar, nevou no Rio de Janeiro, tu vai ficar desconfiado, mas isso já aconteceu, né, em épocas mais de invernos mais intensos, né, de atuação da massa polar de forma mais intensa, formando frentes frias, melhor dizendo, mais fortes, tá? E aí sim, agora para finalizar, né, a gente tem aqui os climogramas dos tipos climáticos do Brasil. O que é um climograma, né? A gente chama de gráfico termopluviométrico. A gente está vendo ali barrinhas, alguns números, temperatura, né, em graus centígrados, precipitação. Aquelas linhas de um climograma, eles mostram a variação de temperatura ao longo do ano. Então, se a gente pega ali, por exemplo, o gráfico de Belém, que é clima equatorial, a gente percebe que a temperatura está sempre na casa de 20 e 30 graus ao longo do ano. Então, uma temperatura sempre alta, né? As barrinhas azuis, elas respondem pelo índice pluviométrico, a quantidade de chuvas que cai ao longo dos meses. Os meses são identificados pelas letrinhas embaixo do gráfico, na parte da base do gráfico, né? Ali a gente vê o J de janeiro, o F de fevereiro, né, M de março e assim sucessivamente. Então, a expansão da barrinha, né, a elevação dessa barrinha indica se choveu mais ou menos naquele mês. Então a gente percebe que, por exemplo, em Belém, o mês mais chuvoso é março, né? E o mês menos chuvoso é novembro, perfeito? Então é uma cidade que tem altos índices pluviométricos, né? A menor indicação de chuva chega na casa de 100 milímetros anuais. Se eu pego, por exemplo, um gráfico de Brasília, que é um clima já tropical típico, né? A gente vai ter uma incidência maior de chuva em dezembro. A gente falou que o verão concentra mais umidade, e uma incidência menor de chuva nos meses do meio do ano, nos meses que a gente chama aqui de inverno. O inverno do centro-oeste brasileiro não é necessariamente o inverno que a gente conhece, né? A temperatura não baixa tanto lá, mas as chuvas, os índices pluviométricos caem bastante. Então, a leitura de um climograma me permite identificar as características de uma região, né? As características de temperatura, de umidade, as características climáticas de uma determinada região. Perfeito, minha gente? Então, para a gente encerrar aqui o nosso assunto, a gente tem alguns exercíciozinhos desse capítulo também, exercícios bem valiosos para a gente fazer, da página 421 até a página 430, né? É uma quantidade até razoável de exercícios, mas é aquela ideia. A gente só aprende praticando, tá? Então, o máximo de exercícios que vocês conseguirem fazer para que vocês tragam para os atendimentos online, né? Para que a gente possa estar tirando as dúvidas de vocês aí e aprofundando aí as discussões geográficas, né? Com a galera. Perfeito, gente? Então a aula de hoje era isso. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.